Ok. Muito bem. Então, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para o nosso, penso que 11º encontro de imersão em biotensecuridade. Hoje é dia 30 de novembro e a ideia de hoje, para além de nos apresentarmos um pouco, porque há aqui gente que normalmente não vem às reuniões e está cá pela primeira vez, vamos ter gosto em conhecer. A ideia de hoje é falar um pouco, e eu pus no grupo, sobre um, os conceitos que nós temos sobre corpo e movimento, portanto, a linguagem que usamos, a linguagem verbal e a linguagem física que usamos nós profissionais e as pessoas comuns quando fazem exercício, quando se movem, e essa linguagem gestual e verbal pressupõe uma série de preconceitos, de ideias, que quando são questionadas, e nós vamos questionar algumas, um, para mim tem sido uma surpresa perceber a quantidade de coisas que nós dizemos sobre o corpo e de feedbacks que damos, que quando reflito sobre eles, percebo que não fazem sentido e que não têm uma justificação científica, um, e não têm uma justificação na vivência de cada um. Não falam à experiência de quem se move com algum tipo de consciência, portanto, de quem sente movimento e de quem ajuda a sentir movimento. Vamos falar um pouco sobre isso, eu depois faço uma introdução um bocadinho melhor para nos enquadrarmos. Mas para já, a Ângela penso que foi a primeira a entrar. Eu acho que tu ainda não estiveste aqui nas nossas reuniões. Não, é a primeira vez. Não lá. Força, Olá, queres-te apresentar assim rapidamente? O que sim, fazes, não sim, sei o que, não sei o quê. rapidamente. Sou da Guarda, eu sou fisioterapeuta, trabalho neste momento a tempo inteiro com a área de reabilitação pélvica. Já sigo o grupo e a Cris desde a altura do Covid. Tive a sorte de conseguir estar em Sesimbra em setembro com o Nuno e com a Bruna e a Cris. E nos últimos anos, houve uma altura no início que eu conseguia, de uma forma mais regular, conseguia assistir principalmente aos Biotensegrity Parties. Entretanto, a vida a acontecer não foi tão fácil e agora, desde setembro, tenho tentado, vou tentar, e o próximo ano também, estar um bocadinho mais presente, faz-me todo o sentido. E há muitas questões que me aparecem no dia a dia e durante o meu trabalho que estão muito relacionadas com esta dificuldade em perceber como a maneira como falo para os meus utentes, a maneira como eles se mexem ou como integram o movimento e, portanto, faz-me todo o sentido entrar e estar aqui convosco para aprender um bocadinho mais, discutir um bocadinho mais sobre estas situações da biotensibilidade. Obrigado, Obrigada. obrigado. Só esclarecer que a Cris é a Chris Clancy, que é a dona da página e-learning Embodied Biointegrity, que eu também faço parte, e a Cris e a Bruna também faz parte dessa página. Nós fizemos o primeiro Big Biointegrity Interest Group Portugal, que aconteceu em setembro deste ano passado, e a Anja esteve presente, o Manuel também esteve presente, o Geraldo também. E fizemos mais um curso introdutório, experiencial, de 2 dias, nesse mesmo fim de semana, para além da reunião técnica prévia, e foi uma primeira experiência que já tem data marcada para o próximo ano, na mesma altura, cerca de 15, 16, 17 e 18, por aí, esse fim de semana de setembro, já está reservado para fazermos novamente uma mesma edição, com Big e com um curso também, e vamos ter mais pessoas que já confirmaram que vêm dentro destas áreas de biotensibilidade, mas com valências diferentes, não só de movimento, mas também terapia, trabalho com faixa, trabalho com cicatrizes, várias coisas, várias pessoas já confirmaram que vêm alegrar esse fim de semana para nós. Portanto, depois eu vou lançando informação sobre isso. Josefina, foste a segunda a entrar, É verdade. bem-vinda.
Josefina, sou Josefina Lourenço, sou professora de Tai Chi há muitos anos, desde 2002, e tem sido sempre avançar, sempre com a Escola Chinarte, que eu tirei com a Escola Chinarte, fiz os exames todos na Federação de Artes Marciais no Porto, que era necessário ter alguma credenciação especial, mas agora já nem é necessário isso, e continuo sempre, peço desculpa, vou tirar isto aqui. Estou sempre em atuação e sempre em constante. eh, Sempre estou, todos os meses, todas as semanas, todos os meses nós temos sempre com os mestres. E até, neste momento é a minha vida. Eu fui bancária, depois dediquei-me realmente ao Tai Chi, embora eu faça outro tipo de aulas também, mas eu dediquei-me muito mais ao Tai Chi. Tenho um grupo muito bom sobre isso. E pronto, eu já tenho 81 anos e cá estamos, sempre em movimento, sem parar. E é assim, conheci o Nuno Guzmão há muitos anos já, há bastantes anos, porque eu também já tenho bastantes. E olhem, meus amigos, é a vida, é assim, é não parar. E vieste para Vim, aqui por indicação da Paula? vim por indicação da Paula, eu ia exatamente dizer isso. A Paula é que me disse o que era Ela realmente a vossa promete. reunião, em que é que constava. Eu achei interessante e disse, então, ok, eu gosto sempre de dar a par com este tipo de, de novidades para mim são novidades já. E tens alguma Ah, relação especial com a biotensegridade? Ou tiveste algum contacto? Tiveste. não, nunca tive, nunca tive Hum, nada disso, de maneira que achei interessante e queria realmente ver o que era e do que é que se tratava, e é por isso é que aqui estou. ok. Ok, Bem-vinda. Bem-vinda. obrigada, Obrigado. obrigada a todos, obrigada. Joana, queres te Bem, apresentar? boa tarde a toda a gente. Eu sou a Joana, venho de Leiria. Sou técnica de exercício físico, por isso venho da área do fitness, dentro também de Pilates e também alguma parte de docência, porque também estou ligada à Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Daí, se calhar, pensaste que também era de Exatamente. Santarém. Isto é completamente novo para mim, mas de facto sinto mesmo também necessidade de compartilhar e estar com pessoas que possam falar de coisas que atualmente não sinto que no meio que me rodeia falem. E então a formação que tive com o Gusmão, que já faz 8 anos que estávamos agora a fazer contas, marcou muito também pela forma como tu ligavas a cada um de nós, para além do exercício que nos aplicavas e a linguagem realmente que tinhas. E de maneira que, pronto, sempre senti um extra de curiosidade sobre esta componente, de maneira que agradeço também o convite. Estou completamente a zero, de maneira que é tudo novo e estou aberta a tudo o que vem aí. E obrigada mais uma vez. Boa, obrigado nós. Obrigado, Joana. Geraldo, Oi, boa tarde. tu já és É, conhecido daqui, mas fala. pronto, sou Geraldo Vicente, vivo em Santarém, sou terapeuta manual e como bem disse a Joana, eu estou nessa busca, nessa caminhada de aprender junto com a comunidade. A tua É relação com a isso. biotensegridade e o teu conhecimento, só para as pessoas estarem um bocadinho mais dentro do que é que da tua É, relação eu, com isto. eu já tô nessa busca, né? Uns 9 anos, comecei pela fáscia, trabalho com terapias da fáscia. Epa, não, acho que já desenvolvo muita coisa dentro desse conceito novo, que eu vou cada dia tentando melhorar, né? Isso. Epa, fiquei feliz com essa senhora. Como é que é o nome dela, dona? Ela tá no. Cristina? Sim, eu tô também começando nesse caminho do Tai Chi, da Shinata. Epa, achei muito, muito giro ela. Ok, depois podem falar de trocar figurinhas. Boa. A Inês está aqui também, e ela diz que está em viagem, portanto está a ouvir a Ah, conversa. Se ela quiser, Inês, depois quiseres intervir, escreve, entras em alta voz e falas sem problema, está bem? Manel, Eu também sou do exercício. Cheguei à biotensegridade também a partir do Nuno, ele foi-me falando.
permite-me, ajuda-me nas reflexões que faço sobre o movimento e tem-me ajudado a perceber coisas diferentes e a levar-me até por caminhos diferentes e perceber como é que as coisas se ligam, ok? Perceber que coisas que à partida, a priori, não tinham qualquer tipo de relação, as coisas ficam assim um bocadinho mais visíveis, mais fáceis. Arranjamos assim um bocadinho alguma coisa mais palpável. Perceber como é que o corpo funciona, como é que é esta coisa que é tão difícil de perceber funciona. E é um bocadinho isso. Um Ok, bocadinho isso. obrigado. Deixa-me só dar um apontamento para quem não percebe nada, para quem não está completamente a zeros de biotensegridade. Eu vou enviar para o grupo de WhatsApp um vídeo pequenino que já existe em português, um vídeo em inglês, mas também existe em português, vou tentar encontrar a versão portuguesa, de o que é a biotensegridade, de uma forma muito resumida, para as pessoas saberem um bocadinho o que é que estão a falar. E a biotensegridade tradicionalmente tem sido abordada como oposição à biomecânica. Portanto, a visão biomecânica e a visão da anatomia, eh, anatomia, anatomia tradicional, onde as coisas aparecem divididas e separadas umas das outras, a biotensegridade vem trazer a possibilidade de um entendimento mais próximo da nossa experiência enquanto praticantes, seja de movimento, seja de técnicas manuais, seja de vida, porque somos seres vivos, matéria viva, seres vivos. E essa nossa experiência raramente, nunca, só se nós fizermos um grande esforço, é que se parece ou é espelhada pelo conhecimento trazido pela biomecânica e pelo conhecimento trazido pela anatomia um, onde as coisas são apresentadas de forma dividida. Mesmo onde as coisas são apresentadas de forma dividida, não só em células, em músculos, mas em sistemas também. Os sistemas não existem, não existe um sistema respiratório. Existe um sistema respiratório quando nós queremos esquecer tudo o resto que existe em nós e dizer estamos a respirar, mas estamos a metabolizar, estamos a mover-nos, estamos a aquecer, estamos a arrefecer, estamos a fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Portanto, são sempre abstrações, formas que tradicionalmente há vários séculos para cá, começaram a ser usadas para estudar o corpo, nomeadamente o corpo humano, que facilitam ou que facilitaram de alguma forma as pessoas que começaram a fazer isso e quem continuou, facilita a transmissão de conhecimento, facilita a conversa entre uns e outros, facilita que tenhamos uma linguagem parecida. O problema é que essas contínuas abstrações que foram sendo feitas, de achar que existem partes do corpo separadas, de achar que nós somos feitos de partes, de sistemas individualizáveis, que uma determinada função pode ser trabalhada e tratada independentemente de todas as outras. Toda esta visão que facilita a atividade médica alopática, porque para um médico cortar determinada coisa que às vezes nos salva uma vida, ele precisa saber exatamente que vai separar este bocadinho daquele bocadinho como se fossem dois bocadinhos diferentes uns dos outros, que não fossem a mesma matéria, o mesmo contínuo. Portanto, para a atividade médica pode fazer algum sentido que haja esta divisão e esta divisibilidade e esta visão segmentada de sistemas e de partes em nós. Mas para nós, movimento, e nós que trabalhamos o corpo sem interferir com esta barreira, a barreira que nos separa do exterior, nós nunca intervimos abrindo o corpo para intervir nele, portanto, nós não violamos esta barreira física nossa com o exterior, do exterior com o interior.
para nós essas divisões e essa visão segmentada acaba por não fazer sentido. E da minha experiência própria e da experiência de falar com algumas outras pessoas que começam a entrar nesta linguagem, e que estudaram como vocês, porque foram alguns, porque todos fomos obrigados, biomecânica, anatomia, estas bases todas, e que de certeza absoluta que esqueceram quase tudo o que aprenderam dessas áreas, e que muito poucos de vocês, a não ser que estejam a ensinar especificamente essas matérias, mas que muito poucos de vocês sabem reproduzir aquilo que aprenderam relativamente à biomecânica ou relativamente à anatomia, porque não é uma coisa que faça espelho das vossas experiências. Nós dizemos que nos mexemos, que temos planos de movimento, por exemplo, mas não existe, nós nunca nos movemos em planos de movimento. O encontrar planos de movimento para definir movimento é uma forma, é um modelo, é uma abstração que é feita para conseguir comunicar uma parte da ideia. Se eu faço um movimento qualquer, dentro desse movimento existem todos os 3 planos, supostamente, da observação do corpo, relativamente a todos esses 3 planos noutras dimensões e noutras localizações em nós, e só a grande abstração de dizermos vamos só considerar a mão, e dentro da mão vamos só considerar a articulação do dedo gordo com a mão para tentar prever o movimento. Quer a mão esteja assim, quer esteja assim, quer esteja assim, quer esteja assim. Portanto, as diferenças do que se vai passar nesta zona que eu vou interpretar são imensas, e eu não posso ou não devo deduzir o que se passa aqui a partir de uma posição anatómica, porque a posição anatómica é um instante de um contínuo de movimento que nós estamos constantemente a fazer. A nossa vida é um constante de coisas que estão sempre a ficar no passado. O início desta conversa e assim que eu estou a falar, já aconteceu. E eu sei que é difícil, olá Elsa, eu sei que é difícil fazer esta mudança grande de perspectiva, mas é este tipo de mudanças pequeninas e de reflexões que depois vão dar mudanças grandes que se pede que se faça para podermos ter uma concepção diferente do que é o corpo humano. E do que é a matéria viva no geral, porque não tratamos só da biotensibilidade, não tratamos só do corpo humano, tratamos da matéria viva no geral. Okay? É aplicada a teoria, este paradigma é aplicado a toda a matéria viva, desde os vírus aos grandes, aos seres maiores que existem. Ok? Mas eu vou pôr alguma informação mais para começar a entrar. E normalmente, quando se começa a falar destas coisas, biotensibilidade, começa-se, e no videozinho que eu vos vou enviar, faz imediatamente isso, a separação e a comparação entre biomecânica e biotensibilidade e a oposição das duas. Não é possível que as duas coexistam. De início, nós queremos que, quando começamos a estudar isto, vindo do que nós sabemos de sempre, dizemos, ok, está bem, eu posso considerar a biotensibilidade, mas também posso considerar a biomecânica em alguns casos. Mas depois, quando vocês aprofundam o estudo disto, vão perceber que são visões incompatíveis. Mas para já, aceitem o que acharem melhor. A minha questão é que quando se põe a biomecânica contra a biotensibilidade ou a biotensibilidade contra a biomecânica, estamos a criar resistências de um lado ou do outro. Quem sente a biomecânica como uma verdade que sustenta o conhecimento, que somos todos, de repente tiram-nos o tapete e dizem a biomecânica não presta, a biomecânica não explica o que nós fazemos. A minha primeira reação, e eu tive essa reação e ainda tenho muitas vezes, é calma lá, a biomecânica explicou muita coisa. Então, eu não quero ir numa visão de uma contra a outra. A minha ideia é tentar observar a realidade
as nossas experiências, e vamos começar com uma das experiências, para perceber, decompondo essa experiência e analisando essa experiência a fundo, tentar perceber se a teoria que sustenta aquilo que nós dizemos sobre o que nós experimentamos ou sobre o que nós observamos, se faz sentido ou não. Portanto, se a teoria científica aceita, faz sentido para explicar aquilo que nós sentimos, que nós experienciamos e a forma como nós facilitamos o nosso trabalho noutras pessoas e em nós. Está bem? Se vocês tiverem alguma intervenção, a ideia é que este grupo não seja eu a falar, eu tento dar uma introdução e depois espero que vocês invadam com as vossas reflexões, por mais ridículos que vocês se sintam a dizer, por mais que vocês achem isto não tem absolutamente nada a ver com o que o Nuno está a dizer, eu vou dar uma completamente ao lado. É essa a opinião que é válida, está bem? É a vossa opinião neste instante, neste momento. Ô, Nuno, é, 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 tudo que você falou agora, e principalmente essa parte da confusão entre as duas, eu acho que é o momento que eu me encontro na minha prática, na minha, na minha prática pessoal e nas práticas que eu faço com os outros. Então é a minha grande confusão. Queres explicar, queres dar um exemplo disso se tiveres, ou queres explicar um pouco porque é que a É, confusão entre a biomecânica e a por biotensão? exemplo, eu consigo, como eu já te falei, já falei algumas vezes e falo sempre disso. Eu consigo sentir a mudança que eu pratico, que eu faço na minha prática do movimento na musculação, mas não consigo. É como você me diz sempre que faz quando visualiza alguma coisa minha, volta sempre sempre estou voltando para biomecânica, sempre estou. Não consigo ter Hum. sinto esse meu corpo no movimento integrado, sinto isso, sinto essa integração no movimento, quando eu estou fazendo minha prática, sinto essa integração no corpo do outro, quando eu toco em um sítio e vejo essa reverberação para todo lado, sei que o corpo é essa natureza integrada toda. A Susan Low fala de uma coisa muito interessante. Eu estava revendo a aula dela. A Susan Lowell, Susan Isso, Lowell do isso. Solórzano. A Susan Ok. Lowell é responsável pelos arquivos de biotensegridade de uma das páginas que eu também vos vou enviar para poderem ver. Então, havendo uma aula dela, ela fala muito do flow, né? Desse fluir do corpo, inclusive houve um questionamento sobre as lesões, e ela diz que o flow é que trata, que cura, é quando integramos esse corpo nessa fluidez integrada, é que o corpo faz o seu processo de regeneração. E ela fala muito disso, né, nas nossas experiências, do nosso sentir, para não negligenciar, seguir com o teu sentir na tua prática, isso é muito importante. É o que eu venho dando muita ênfase, mas mais me deparo na hora das palavras, na hora de, de levar isso de uma forma mais. Até porque também não é fácil você levar para um cliente, para um paciente uma outra forma de abordagem como ele está, como você mesmo disse, está acostumado, foi o que nos disseram, daquela verdade. Isso já são séculos a mesma coisa. Então, hoje eu penso que a minha maior dificuldade é realmente, eu sinto, mas não consigo, talvez ter um vocabulário que eu diga, "Epa, eu vou seguir esse vocabulário e aquele ali já não existe mais." Eu percebo o que tu estás a dizer. Acho que percebo, Geraldo. E a minha sugestão é que só vais conseguir expressar de outra forma que não através do vocabulário que tu conheces, que é da biomecânica e da anatomia tradicional e do conhecimento tradicional sobre o corpo, só vais conseguir expressar aquilo que tu sentes de uma forma diferente se entrares dentro de um outro vocabulário. E esse vocabulário já existe. A biotensegridade já é constituída como um paradigma científico com uma série de valências e de
de palavras, de expressões, de explicação de mecanismos de forma diferente, que quando é estudada e, e contrastada com o sentir, faz sentido ao sentir e, portanto, passas a ter uma linguagem que expressa o teu sentir. E eu percebo que é essa falta de linguagem para expressar o sentir que tu estás a ter dificuldade, é certo? Sim. Quando acontece que nós expressamos esse sentir, todos, através de expressões próprias da modalidade. Por exemplo, se eu estou. Eu não percebo nada de artes marciais, Justina, portanto, vou dizer barbaridades com certeza e chavões, está bem? Mas se eu estou numa prática de artes marciais e digo que não, esse movimento está vazio ou esse movimento está cheio, uh, sente o vento que há uma série de expressões relacionadas com a Uhum. natureza. Eu acredito que não esteja a dizer assim uma coisa tão distante do que Não, seria. não. Se eu for usar essa linguagem com alguém de Pilates, a pessoa de Pilates até pode entender essas palavras, mas entende-as noutro contexto. Portanto, vai dar outro significado àquilo que está a entender. Por outro lado, a pessoa de Pilates chega ao pé de alguém que vem de outra área qualquer do corpo e que também sente e diz: não, não, é como se fosse uma sensação para dentro e para cima. É como se fosse haver espaço entre as articulações, criar um espaço na articulação. É como se fosse sentir, portanto, crescer a coluna. São expressões que são próprias de Pilates e que foram encontradas com umas expressões dentro das artes marciais para expressar uma coisa que não é possível expressar através de termos, vocábulos, expressões científicas. Porque a expressão científica não fala a essas sensações. Não existe um vocabulário, uma linguagem, dentro da biomecânica ou dentro da anatomia ou da fisiologia que explique aquilo que nós sentimos e por isso cada modalidade cria a sua própria linguagem. O que não está errado, está certo. O problema é que depois os profissionais de corpo e de movimento, quando se encontram, falam contra paredes. Uhum. Estão a dizer a mesma coisa, mas Sim. não se encontra um campo comum de comunicação. A comunicação torna-se difícil. E nós dizemos, os gajos do Tai Chi não percebem nada disto, e os gajos do Pilates não sabem disto, os da musculação fazem assim, os do CrossFit não sei o quê, e toda a gente está a usar o mesmo corpo, com as mesmas capacidades, se calhar da mesma forma, mas sem se conseguir comunicar corretamente, porque não existe ainda, não existia essa linguagem. Essa linguagem pode ser, da minha experiência e da experiência de outras pessoas que estão nesta área, pode vir da biotensegridade, e a biotensegridade pode ser uma linguagem comum para todas estas modalidades e todas as práticas de corpo que facilita a comunicação. Okay? Alguém tem algum comentário que queira fazer a isto? Eu não sei se tu puseste a mão no ar, Joana, há bocadinho ou não. Okay. Era só porque a minha câmera aproxima muito e afasta, eu estava a ver se fazia aqui alguma coisa. Só por causa disso. Mas estou a gostar muito das partilhas e também, de certa forma, já era algo que refleti e coincido aqui com o que penso sobre o assunto. E sim, eu recordo, por exemplo, da mecânica ali para o Geraldo. Basicamente, até tive um professor que disse mesmo: a mecânica foi ver da forma como constroem pontes e edifícios, tentaram integrá-lo para o movimento e para o corpo humano. Não podemos levar a 100% aquilo que nos está dito na mecânica. É só uma forma de tentarmos entender um pouco melhor, ou tentar perceber como é que poderá funcionar. E, portanto, depois. Tentaram criar cadeias abertas e fechadas também no nosso corpo. Uma verdadeira cadeia aberta, se calhar, é quando fazemos um salto mortal e que realmente estamos desamparados qualquer ambiente terrestre que nos dê suporte, não é? Que é para tentarmos mais ou menos
perceber o impacto que tem, e atenção que eu dou biomecânica, dou biomecânica, as bases e isso tudo, mas sempre também com este paralelo de atenção que isto é estudado em materiais e que não estão vivos para Com construir modelos, coisas portanto, não para é? modelos, exatamente, para tentarmos de certa forma entender um pouco melhor como funciona, não significa que tenha que ser 100% assim. É claro que depois te ajuda-nos a entender o movimento das roldanas, o impacto das alavancas, essas coisas todas. E de certa forma, de uma forma se calhar mais simplista, organizar a nossa mente para o movimento, mas depois tentar aqui coordenar muitas outras coisas, porque de facto não somos tão estanque como a madeira. Exatamente. Ou como edifício, exatamente. Isso. E o que a biotensegridade pressupõe é um ponto de partida comum para todos, que é o da biomecânica, é o do conhecimento que nós temos, e enquanto não temos outro tipo de conhecimento, outro tipo de modelos que possamos usar para explicar aquilo que sentimos e aquilo que observamos, continuamos a usar os modelos que temos, são os que servem, está certo. Só que há uma quantidade de profissionais e de gente, desde aos cirurgiões, etc., de médicos a profissionais de corpo, etc., que têm chegado a conclusões eh, sobre a verdade do corpo, a estrutura do corpo e o funcionamento do corpo, que não se coadunam com cada vez se afastam mais, cada vez os modelos são mais, como tu disseste, Joana, simplistas, são tão simplistas, que, se aprofundados, estes profissionais perceberam que eles se afastam de facto da realidade e que mostram e que transmitem uma verdade diferente do que é a realidade do corpo. E nós vamos continuar a questionar isto, e eu vou depois dar um exemplo concreto sobre isto para que não, eu não quero ir contra a biomecânica ou a favor da biotensegridade. A minha ideia é observar a realidade e, em conjunto, começarmos a verdadeiramente questionar aquilo que fazemos, está bem? Josefina, queres dizer alguma coisa? Tu tens o som aberto, agora fechaste o som. Por enquanto, eu ainda estou a inteirar um pouco na vossa conversa, que estou a achá-la bastante interessante. Não disseste mentira nenhuma em relação às artes marciais, até porque o Tai Chi veio realmente do Kung Fu, mas nós não utilizamos propriamente dito exercício de Kung Fu, não é? O Tai Chi que eu pratico é o tradicional, e o tradicional é um bocadinho diferente do Tai Chi que se vê por aí. Nós também temos armas, é um facto, mas normalmente praticamos um Tai Chi trabalhando o corpo e a parte interior do corpo, ou seja, a nossa o nosso interior é que nos dá aquela força, é interiormente que nos dá essa força, não é exterior. É muito diferente de musculação ou exercício até propriamente dito do Pilates, embora o Pilates tenha vindo buscar muitos conhecimentos aos Tai Chi. Dizem, pronto, diz-me o meu mestre, se é verdade ou mentira, ele é o que ele diz, vai buscar muito. E tenho algumas colegas de Pilates que também dizem, não, estes movimentos nós fomos buscar de facto também ao Tai Chi. Há diferenças na prática de Tai Chi. Pronto, o Tai Chi que nós praticamos, como eu acabei de dizer, é o tradicional, que trabalha muito realmente o corpo, trabalha o corpo. Se eu puser alguns colegas meus a fazer o Tai Chi que eu pratico, pá, espera aí, isto afinal de contas não é tão fácil como a gente pensa. O Tai Uhum. Chi que nós vemos aí é uma coisa mole, é uma coisa muito devagarinho, pronto. O nosso também é devagar, mas trabalhas muito a parte do corpo, percebes? Uhum. Muita força interior, e isso só se consegue com muita prática. Mas pronto, eu estou a gostar muito de vos ouvir, vou deixar a minha Ótimo. palavra para vos continuarem. Obrigado, Josefina, Ah, obrigado. obrigada também. Ok, mais alguém quer dizer alguma coisa ou posso seguir com a... Diz, Ângela. Vamos deixar só, diz Ângela. Pronto, eu ia só dizer que efetivamente, relativamente à saúde, estava-se aqui a falar na medicina, relativamente à saúde, eu como profissional de saúde também há uma grande dificuldade, ou para mim, a grande dificuldade é continuarmos a ter formações e a sermos ensinados muito na base da biomecânica
e percebermos que nada disto faz sentido. Eu, por exemplo, na área da reabilitação pélvica, trabalhamos muito com o tecido conjuntivo e continua a haver muita ideia de que qualquer disfunção pélvica tem tudo a ver com a competência ou não do pavimento pélvico. Quer dizer, o pavimento pélvico é só parte de um todo e faz-me sentido na minha cabeça isto, qualquer disfunção de pavimento pélvico tem uma relação muito grande com as alterações das relações de tensão e compressão globais do corpo. Aquilo foi só a zona mais frágil do corpo que acabou por dar, por se ressentir, entre aspas, e trazer algumas alterações. Uhum. E vai-me assustando, é mesmo assim, muita área cirúrgica médica. Eu ainda há pouco tempo tive uma utente que me ligou, e o não conhecermos assim tão bem o corpo. Uma utente com problemas de incontinência urinária há 8 anos tinha sido submetida a uma cirurgia, foi colocado um sling de material, portanto, sintético, e efetivamente os médicos têm, sabem mais, sabem as características daquele material. Colocar, peço desculpa, colocaram, acabou por não correr bem. Entretanto, ela agora, passado 8 anos, foi submetida à colocação de retiraram da parte abdominal, mais de parte facial, um pedaço, e portanto são os autólogos, que eles chamam autólogos, retiram de uma parte do corpo para colocar no outro. Mas eu acho que eles ainda não percebem muito bem como funciona o corpo, ao ponto dessa senhora, e foi muito complicado, só conseguia urinar de pé ou deitada, porque eles não Meu conseguiram Deus. encontrar a tensão certa do tecido vivo. E quer dizer, isto para mim é o reflexo ainda desta incapacidade que temos em perceber como é que o corpo funciona. Não é como uma tira de material sintético que colocam, que se calhar até percebem qual é a relação de tensão que tem essa tira, mas não conseguiram encontrar aqui e acho que isto é um exemplo de muitas coisas que ainda continuam a passar-se e que, claro, assustam do Exato. ponto de vista do utente, Uhum. não é? Mas pronto, só partilhar. Muito, muito giro, muito interessante. Obrigado, obrigado. Uhum. Olha, eu de vez em quando levanto-me porque tenho que ver ali a minha salamandra, que é para ela não Força, fechar, não mas eu tem estou-vos a ouvir, eu estou-vos a ouvir, não é completamente à falta, vontade. não é Nada falta de disto é atenção, formal. é que ela acabou de ser, de vez em quando tenho que lá ir, que é para ela não se apagar, mas eu estou a ouvir, olha, eu vou Fazes virar bem. assim, eu Ok, ouço tempo, está bem? tá bom, obrigado. Não, não, obrigado. Geraldo, querias dizer alguma coisa? Eu queria só complementar nessa parte que é onde eu estou, né, com essa dificuldade. Eu tenho uma cliente que já está comigo há um bom tempo e ela acompanha o meu trabalho já nesse tempo e nesse processo de mudança. Inclusive de mudar mesmo, trazer uma linguagem mais minha e mais para esse corpo integrado. E pá, eu adoro falar com ela. Ela é professora, foi já reformada, de anatomia em escola agrícola. Então ela tem essa mesma ideia, né, da biomecânica e a gente fala muito sobre isso que não bate, né? Isso que agora como é o nome dela acabou de falar, que o A corpo não é Joana. a Joana, pronto. Isso está tudo atrasado. Então, e ela fez um relato muito interessante do meu, em relação ao meu trabalho com ela. O que ela sente, o que ela sentia, a forma como eu venho me desenvolvendo, a forma como ela sente o meu trabalho, como foi, como ela disse, como foi evoluindo nessa perspectiva. Eu achei isso muito interessante, porque é o que eu senti em uma outra pessoa que eu a toco e que tem a mesma sensação que eu em relação ao meu trabalho, em relação ao meu movimento, meu próprio movimento Uhum. da minha prática. É para você ver a confusão, como é que tá. Yeah, yeah. Olha, a minha ideia hoje era trazer um, um exemplo de um gesto técnico que é muito comum na área do exercício e na área, não sendo o gesto técnico com este nome e com esta expressão tão grande como eu vou descrever, todas estas, eu vou falar do pescoço, cabeça e pescoço, todas estas pressupostos que eu vou falar sobre a forma como nós vemos esta zona, eu acho que se aplicam para toda a gente de qualquer modalidade e pessoas que não estejam ligadas à prática de exercício físico,
penso que têm a mesma visão do corpo, nomeadamente nesta região. Na nossa prática física, na prática física, existe, de ginásios, existe uma organização do corpo, um gesto técnico, que se chama pack the neck, empacotar o pescoço. Basicamente é retrair um bocadinho a cabeça para fixar a cervical. Há uma ligeira flexão da cervical, portanto, tirar basicamente a mobilidade desta zona, como nós fazemos, como acontece muito na zona da bacia, com o uso dos glúteos, reto abdominal, transversos, oblíquos, extensores, para tentar fixar uma zona, evitando que ela se mova demasiado. Eu vou-me centrar no back the neck, ok? E dizer algumas coisas do que é que isto revela. Portanto, o pressuposto da conversa e de uma das áreas que mais me interessa nesta coisa da biotensegridade é perceber o que é que os gestos que nós fazemos pressupõem em termos de crença sobre o funcionamento do corpo e a estrutura do corpo. Portanto, se eu peço, ou se eu faço, ou se eu peço a alguém para, quando eu vou fazer alguma ação de força com os membros superiores, por exemplo, que implica sempre esta zona, normalmente, não é sempre, mas normalmente há a indicação de fixa o pescoço, fixa a cabeça, fixa o pescoço, para tentar imobilizar um pouco esta zona durante o movimento que a implica, está bem? Estou a fazer uma flexão de braços, estou em prancha e a maior parte das pessoas está nesta retração do pescoço e a mesmo tipo de ação de fixação da zona cervical a partir da garganta e da cabeça. Toda a gente se relaciona com o que eu estou a descrever? Ok. Então, fazer este tipo de ação durante um movimento de força, por exemplo, numa posição de prancha, de mãos e pés, pressupõe, por exemplo, que eu preciso de fazer essa organização nesta zona porque o corpo é feito de uma torre de peças que têm que ser empilhadas ou alinhadas, e as peças são os ossos, neste caso. Esta visão, isto que eu estou a dizer, é a visão de qualquer postura que nós aconselhamos aos nossos clientes e que nós pensamos para nós próprios. Porque é que eu não posso estar sentado assim? Porque estou desalinhado e os ossos têm que estar alinhados uns com os outros para que não haja problema. Eu estou a dizer alguma coisa errada? Ok. Mas, de facto, os ossos não se tocam no corpo. Quando um osso se toca no outro no corpo, eu tenho uma artrose, tenho um problema. Se os ossos não se tocam, existem várias experiências, nomeadamente do criador do conceito de biotensegridade, o Dr. Stephen Levin, que era ortopedista, e ele, numa operação ao joelho a ele próprio, que ele visualizou, ele estava anestesiado da perna para baixo e estava a visualizar, e de experiências que ele fazia cirurgias sobretudo à coluna, ele percebeu que quanto mais apertava o ligamento cruzado, que tinha sido roto, porque ele era atleta, tinha rompido, quanto mais apertava o ligamento cruzado, mais as superfícies ósseas, fémur, tíbia, se afastavam uma da outra. Eu vou repetir. Quanto mais ele apertava o ligamento cruzado que estava solto, mais as superfícies ósseas se afastavam. E o afastar não tem este afastamento. O afastamento ósseo é micro, mas era mensuravelmente era medido, portanto, era observado. Isto não faz sentido com a nossa intuição. Nós intuímos que se
há alguma coisa, se um ligamento que cruza duas superfícies ósseas contíguas, se ele é mais apertado, essas superfícies ósseas vão se aproximar. Eu acho que isto é o que toda a gente intui. É verdade? De facto, isto não acontece, acontece o oposto. De facto, no corpo, não é o que acontece no corpo vivo. Está bem? Portanto, o pressuposto de que o corpo é uma torre de peças empilhadas que têm que ser organizadas como uma torre. Se eu tenho uma torre estou na praia e faço uma torre de calhaus, se a torre de calhaus estiver desviada, algum dos calhaus estiver desviado, a torre vai desmoronar. Essa é a nossa visão para a construção do corpo, de que nós somos feitos de peças empilhadas, umas em cima das outras, que têm que estar devidamente alinhadas umas com as outras para que o corpo não se desmorone. Eu só estou a constatar aquilo que eu sei que é o comum, e eu também penso assim, ou pensava assim, pelo menos, através do conhecimento que tinha. Outra coisa que este empilhamento, este alinhamento que fazemos, supõe é que qualquer movimento que aconteça nos põe em risco. Portanto, o movimento coloca-nos em risco. E nós sabemos, quem pratica movimento, o Geraldo falou disso, acredito que em artes marciais seja uma verdade absoluta e inquestionável. O corpo é feito para movimento, não pode haver nenhuma parte do corpo que não esteja a contribuir para o movimento. E eu, para curar o corpo, preciso de movimento e não de fixação. Sempre que eu fixo uma parte do corpo, eu faço com que essa parte do corpo deixe de participar no processo de autorregulação e de bem-estar do todo. Mas, quando nós fazemos algum tipo de movimento com as pessoas nesta região, nós dizemos: estabiliza-te, tranca esta zona, evita o movimento, empilha as peças. Dizemos também que estabilidade é igual a imobilidade, a rigidez. Isto não só aqui, mas em qualquer parte do corpo. Quando nós dizemos estabiliza o core, nós estamos a dizer aperta-te, até mais não, para não te mexeres. E quando nós nos apertamos, nós estamos a criar locais de tensão. O corpo é feito para a mobilidade e não para a estabilidade. Mas nós continuamos a usar palavras e expressões sobre as quais não refletimos muito. Eu só agora, muito recentemente, depois de 30 anos de profissão, é que começo a questionar estas palavras que eu sempre disse. Portanto, eu não estou a dizer que eu sempre fui iluminado. Não! Eu sempre estive iluminado pelo conhecimento que havia e não questionei. Dizemos também que, quando dizemos que esta zona tem que ser empilhada, fixa e enrijecida durante o movimento, estamos a pressupor de que esta zona e de que a coluna é uma coisa fraca, de que o corpo é frágil. E o corpo é tudo menos frágil. Nós vamos para qualquer coisa. O corpo tem limites. A resistência do material vivo tem limites. Mas os limites são absurdos. E nós vemos esses limites do absurdo, por exemplo, no mau tratamento que as pessoas dão a si próprias. As pessoas que estão sentadas a vida inteira encurvadas sobre uma secretária e que ao fim de 40 e 50 anos vivem com algumas dores, mas que vão anestesiando no corpo e vivem a vida toda completamente deformadas, sem desmoronar. Têm consequências dessa posição, mas não desmoronam, o corpo não deixa de funcionar. Portanto, os nossos limites físicos, os limites do corpo, são tudo menos de uma estrutura frágil. É a nossa concepção que faz com que, por exemplo, ache que o pescoço é uma zona frágil que tem que ser protegida, e proteger é
imobilizar. Portanto, só através deste gesto técnico, se for questionado, e se nós continuarmos a pensar nisto, começamos a perceber que uma série de coisas que nós dizemos sobre o corpo, uma série de cues, de informações de guia que nós damos quando estamos a facilitar o movimento a alguém, não fazem sentido. Como pedir à pessoa para respirar. Respira, mas se eu não respiro vou morrer. Mas nós continuamos a suportar. Nós rimos-nos, mas nós dizemos isso. É verdade. Nós dizemos isso. E é um absurdo. Isso faz por supor, quando eu me apoio neste tipo de verbalizações e de palavras e conceitos que não estão conscientes, eu estou a induzir, inconsciente ou conscientemente, estas inverdades, estas não-verdades, nas pessoas com quem eu interajo. E as pessoas passam a achar que, como têm que fortalecer o core, têm que fortalecer o pescoço e têm que trabalhar esta zona fortalecendo-a, que esta zona deve estar imobilizada. Só quando alguma parte do corpo é forte o suficiente para estar imobilizada é que ela pode ser funcional. E isto é verdade quando eu vejo o corpo como uma estrutura organizada através de um sistema de compressão continuada entre as partes. Eu vou explicar. Quando nós temos várias peças, umas em cima das outras, ok? Se eu tenho peças físicas umas em cima das outras, o que está a acontecer para que elas se organizem é que tem que haver uma força o peso desta sobre aquela, provoca uma força de compressão nesta, e a direção desta força tem que ser exercida alinhada com a força de gravidade, porque se não estiver alinhada, ela cai. Isto é verdade. Isto é verdade para o mundo material, inanimado. Isto é verdade, como a Joana disse, para a construção de pontes. Isto é verdade para a construção de casas. As casas têm que ter mecanismos nas zonas de sismo, têm que ter mecanismos que lhes permita oscilar sem partir. E esses mecanismos de oscilação podem-se parecer um pouquinho mais com o que nós e a matéria viva no geral, tem e é. Se vocês observarem uma árvore, aquelas árvores enormes que existem nos jardins mais antigos, com aqueles braços monstruosos a saírem do tronco principal, que parece que é preciso pôr alguma coisa a suportá-los, mas eles, ainda durante um vendaval, oscilam e parecem feitos de pano, parecem moles pela capacidade de oscilar que têm, não partem, portanto a estrutura deles mantém-se, e quando vocês lhes tocam, eles são rijos. Mas o comportamento dinâmico dessa matéria viva, enquanto está viva, porque se for matéria morta, vem vento e quebra. Nós temos essa experiência de uma árvore, de um tronco. Isto quer dizer que a estrutura da matéria viva não pode ser igual nem assemelhada à estrutura da matéria inerte, que nós estamos desde há séculos a ver construída, em que uma coisa tem que estar sobre a outra devidamente organizada e alinhada com a força de gravidade, onde a base dessa estrutura tem que ser muito maior, porque recebe muito maior compressão do que a pedra que está em cima, do que o bloco que está em cima. Mas se nós pensarmos em nós, por exemplo, que temos uns pezinhos deste tamanho, comparado com um tronco e com um corpo deste tamanho, e estes pezinhos deveriam ser enormes para receber todo o nosso peso, supostamente. Isto quer dizer que o nosso peso não é distribuído na vertical e que a cabeça não pesa sobre o pescoço e que os ombros não pesam sobre o tronco
e que a caixa torácica e a coluna não pesa sobre a bacia e que a bacia não pesa sobre as ancas e que os fémures não pesam nos joelhos e que as tíbias e tudo o resto não pesam nos tornozelos. E quando eu digo isto não é o que nós aprendemos e não é aquilo com que nós identificamos inconscientemente e conscientemente. Nós dizemos que o peso todo está em cima de um pé ou que o peso todo está em cima do outro. Mas se isso acontecesse, em termos físicos, em termos mecânicos, rebentava o pé. Os estudos que foram feitos a determinada altura sobre as flexões da coluna à frente, que não podiam ser feitas flexões da coluna à frente, existe um gráfico dos newtons, da força por unidade de superfície que é aplicada em determinado ponto da coluna, quando a coluna está em determinados pontos de flexão. Se isso acontecesse de facto, no corpo vivo, fazia com que qualquer pessoa que agarrasse num ferro, num ginásio e fizesse uma flexão do tronco à frente a partir da coxa femoral, rebentasse imediatamente a coluna. Ou qualquer mãe que agarre no seu filho com 10 quilos, e não é difícil, agarrar um filho com 10 quilos junto do tronco, assim que o baixa para pôr na cama, rebentava com a coluna toda ou rebentava com alguma parte do corpo. Desde que somos seres, sempre houve gente a agarrar em pesos e a colocá-los gentilmente em determinadas posições sem se rebentar. Portanto, a forma como nós vemos o corpo e a estrutura do corpo não pode ser explicada nem aproximada à forma como a estrutura imaterial, como as pedras, como a construção, como a matéria morta, se organiza. Não tem nada de parecido. Não é através de uma força compressiva contínua, como numa casa, como num sistema de blocos, que nós nos organizamos, porque já percebemos que isso não funciona connosco, porque eu posso estar aqui e eu não me parto, eu posso estar todo enrolado, vocês veem circo e veem ginástica e veem tai chi, e veem as posições de distanciamento relativamente ao centro do corpo que são feitas com uma facilidade, com uma capacidade de distribuir tensão ao longo do corpo que permite que o gesto seja executado primeiro e seja fácil. Para o executante é preciso muita consciência, é preciso muita força interna, é preciso muita consciência. Essa força interna acredito que tem mais a ver com consciência do próprio sentir do que músculos internos. E por isso, exatamente, portanto, é mais consciência e tendo essa consciência é possível fazer tudo sem depender do suposto alinhamento com a gravidade e fazer tudo com facilidade. Isso vê-se na ginástica, vê-se na dança, vê-se em gente que se move com graciosidade. Vê-se naquelas mulheres que levam aqueles pesos enormes à cabeça, mulheres e homens, e que se movem com uma graciosidade no corpo que parece que estão leves. Não há, de facto, a distribuição do peso de cima para baixo, em linha reta, como é pensado. Isto é uma constatação. Vocês acreditam nisto? Ou percebem o que eu estou a dizer? Ou não faz sentido nenhum aquilo que eu estou a dizer? Todo sentido. Faz sentido, sim. Faz. E para mim faz sentido. Essa consciência não é muito fácil para as pessoas perceberem essa consciência. Temos que ser mesmo o profissional, tem que lhes fazer sentir a consciência dessas pessoas, para não ter os desequilíbrios, né? Dói aqui, dói aqui, mas há aquela falta de consciência do corpo. Eu vejo isso ao longo dos anos. Queres explicar um bocadinho melhor essa falta de consciência? Essa falta de... Porque as pessoas estão muito habituadas, como tu dizes muito bem, a estarem tortas, a terem o pescoço assim, a terem... E somos nós que temos que explicar como é que devem estar e porquê é que devem estar assim.
Qual o motivo porque tem que estar direita? Ou porque tem que estar numa posição mais correta? Claro que há pessoas que têm mais corcundas, menos corcundas, mas tem que ser o profissional, tem que estar de olho aberto sobre isso, seja no Pilates, seja no Tai Chi, seja em qualquer modalidade, tem que estar em cima das pessoas, portanto, dos alunos. Porque o normal é as pessoas estarem tortas e não terem essa consciência, não conseguem sentir, mas eu não estou a sentir. Não está a sentir porque não está à direita, não está. Pense como é que está. Olhe para o espelho, tem ali aqui uma maravilha que é um espelho para se ver. Por exemplo, se estivermos ao espelho, não é? E tem que sentir essa maneira de estar. Essa é muito importante e as pessoas têm muita, muita dificuldade, seja na consciência, seja na respiração. As pessoas não sabem respirar. As pessoas não sabem respirar no Tai Chi, a respiração é normal. Não há grandes, a não ser no Qigong, há o Qigong também, não é? Eu também dou Qigong, não é? O Qigong é diferente do Tai Chi. E é a mesma coisa, essa história do percurso, o alinhamento do percurso é muito importante. O Mas alinhamento. desculpa, Diz, Justina, deixa-me só fazer um diz, diz, comentário. diz. Ah, eu se calhar expliquei mal o exemplo que eu dei e eu percebo que possa gerar muita confusão as minhas palavras e fazer entender o contrário. O que eu quis dizer é que a nossa ideia de que têm que existir alinhamentos para que o corpo esteja bem, e esses alinhamentos é um alinhamento de uma coisa sobre a outra, Sim. onde há uma simetria das coisas, são preconceitos que nós temos, são ideias pré-feitas que vêm da nossa visão de que a matéria inerte, de que a matéria não viva, se organiza dessa forma de facto para estar direito. Um muro tem que estar direito e alinhado, porque Claro. o muro torto cai. Mas nós podemos ser marrecos torcidos e respirar só na orelha direita a vida toda e vivemos a vida toda. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E não é pelo facto de eu respirar, de eu estar com uma simetria determinada, Não, eu vou estar mais, percebes? mas Porque eu a percebi, estrutura da matéria não tem a percebi. ver com esse alinhamento. Eu percebi onde tu quiseste chegar, eu percebi isso, eu percebi. A minha prática dá-me isso, são muitos anos a ter muita gente que já me passou pelas mãos e vejo as pessoas, não é? Por isso tenho prática disso e de ver aquilo que estás a dizer faz sentido, não faz sentido. Ótimo. Mais alguém queira falar, mais alguma coisa? Obrigado. Obrigada, então. Deixa-me só já agora. Diz, Elsa? Eu também cheguei à biotenseguridade, principalmente, bem, tu foste um canal, claro, mas principalmente através da questão do pavimento pélvico. E a Ângela estava a falar sobre isso e trabalha especificamente com o pavimento pélvico. Eu sou de exercício físico, mas o pavimento pélvico é um exemplo, é quase o paradigma da questão da biotensegridade e é o paradigma também de como o vocabulário, a linguagem atual nos falha tanto e falha às mulheres e os homens, que também têm pavimento pélvico, não é? Mas pronto, as questões às vezes surgem mais para as mulheres. Porque fala-se em pavimento, não é? E em inglês é pelvic floor e só por aí já não é um chão, não é de todo um chão. E depois, quando há um prolapso, a explicação é, vamos pensar que é um prolapso uterino, o útero está a cair pelo canal vaginal, a cair, porque há aqui um buraco e então cai para ali. E não é isso que está a acontecer de todo. Tem a ver, de facto, com as tensões, com um desequilíbrio de tensões que aconteceu e que provoca então aquele prolapso. E eu acho que esse é o pavimento pélvico, de facto, é muito expressivo da questão da biotensegridade. E é uma forma fácil, no sentido em que, pronto, para mim, pelo menos foi a porta de entrada para este tema e para isto tudo fazer sentido e bater certo. E aquilo que estavas a dizer das estruturas, que podemos ser mais semelhantes a uma estrutura que abana para não partir, como uma palmeira, como uma ponte, não é? E se pensarmos nas pontes que têm os cabos, e
e fica mais fácil visualizar a coisa do que de facto como empilhamento, como... E eu percebo, a Josefina estava aqui se calhar também agarrada ainda, agarrada, quer dizer, o que ressoa muito são os conceitos que nós cultivamos durante muitos anos, não é? E o não saber respirar é um conceito muito polémico, não é, Mesmo. Josefina? Porque toda a gente respira e toda a gente saberá respirar à sua maneira, porque senão não sobreviveria, não é? Mas pronto, mas só para dizer, porque esta questão do pavimento pélvico de facto para mim é paradigmática. Ok. E- Obrigado, e- Elsa. Diz, Manuel. Posso? Eh, Queres responder à Manuel. Elsa? Não, falando nesta parte da respiração, é uma das coisas que também me faz confusão. Nós não sei se na área do exercício pode ser um bocadinho diferente, mas nós temos que, de uma forma inicial, lidar com a disfunção e depois integrá-la num todo, no sentido, muitas das vezes nós dirigimos a respiração, pelo facto do bloqueio respiratório que vemos em termos de utentes. Não é tanto ensinar os utentes a respirar, é dirigir-lhes porque eles entram numa rotina de deixar de respirar em bloqueio mesmo completamente e na realização dos exercícios fazer isso. E daí muito, se calhar numa fase inicial, dirigirmos um pouco mais a respiração para abrirmos aqui uma janela de oportunidades, não para ensinar que tenha que ser assim, mas para abrir uma janela de oportunidades. Eu digo sempre aos meus pacientes, eu agora estou a pedir uma inspiração, uma expiração neste momento, mas não quer dizer que o exercício feito da maneira não seja bem. Depende do meu objetivo hoje para o exercício que eu estou a colocar. E isso é uma das coisas. E relativamente à respiração, por si só, uma pessoa que não tenha bloqueios, claro que bloqueios são normais e são não é? Pequenos bloqueios respiratórios, às vezes são respostas a várias coisas do nosso dia a Claro. dia, mas quando se entra num padrão de bloqueio maior, isto depois pode trazer outras consequências. É o mesmo que falávamos do pescoço, quer dizer, o pedirmos isto é um bloqueio, enquanto se calhar se dermos fizermos outro cueing, dermos outra perspectiva, deixa de ser um bloqueio, passa a ser uma integração. E é esta dificuldade no dia a dia de depois ir introduzindo os conceitos e de os fazer chegar aos utentes, mas para mim mais a visão de eu não quero ensinar ninguém a respirar, não, nós todos respiramos, mas há alguns momentos em que eu sinto a necessidade de dirigir a respiração para abrir uma janela de oportunidades ao corpo, não ensinar a respirar, mas dar a oportunidade em vários sentidos para depois o corpo automaticamente ir buscar aquilo de que tem necessidade no dia a dia, assim como todo o resto do trabalho que fazemos em termos de pavimento pélvico, é abrir uma janela de oportunidades para depois automaticamente e de forma homeostática o corpo ir buscar aquilo de que tem necessidade. E eu estou de acordo com a Ângela. Aliás, era exatamente isso que sucede quando eu dou o Qigong. Quando eu dou o Qigong, há essa janela de oportunidades de uma forma diferente de respiração. Mas a respiração em Tai Chi é normal. Eu não ensino ninguém a respirar em Tai Chi. Tai Chi, a respiração é perfeitamente, é normal. É como eu estar aqui a respirar. Em Qigong, há essas diferenças de respiração por qualquer exercício que é mais benéfico para a pessoa fazer um determinado desencontro de respiração, mas isso já é outra situação. Mas eu estou de acordo consigo, se calhar não me soube explicar bem, e a Elsa talvez dissesse isso muito bem, todos nós sabemos respirar, é isso mesmo. Mas eu estou de acordo com a Ângela, obrigada. Eu acho que nós percebemos, Josefina. Percebemos exatamente o que é que querias dizer. Obrigado, obrigado. Ainda é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, é natural que eu Estás esteja um muito bocadinho. bem. E estás muito bem. Manuel, Vocês são todos diz. muito mais jovens do que eu e eu ainda sou muito antiga, ainda, mas estou Nós sempre a todos juntos atualizar-me. somos muito mais velhos do que tu. És uma Não, jovem aqui no meio de Obrigada, nós. obrigada. Diz, Manuel. Eu gostava de lançar aqui um ponto para a reflexão sobre estas coisas dos conceitos que temos andado a falar. Porque o movimento, na realidade, é um espectro muito grande de muitas coisas. Nós estamos a falar, e nós, este grupo, muito particular,
nós orientamos o movimento para a saúde, para uma coisa leve, para nos sentirmos bem, mas o mundo do movimento é um mundo que engloba os duelos, as lutas, os jogos de oposição, eh, em que muitas das vezes o para ser bem-sucedido, esta imobilidade no corpo, podemos ser bem-sucedidos com ela, porque eu não quero que me movam daquele lugar. E até que ponto essas questões não implicam todos estes conceitos que nós vivemos? Que, ok, é o que sobrevive melhor. O que sobrevive melhor, muitas vezes, é o que não se mexe. Ok, isto é um bocadinho fruto da intenção do que se quer em cada momento. Ok, para aquele corpo, se calhar não é uma coisa boa. Por isso é que há muitas lesões, provavelmente, nos esportistas de alta competição e principalmente de contacto e tudo isso. Mas se olharmos para o jogo, para aquela luta, enquanto, sei lá, quase um espelho, não um espelho, estão a faltar a palavra, mas como o Uma para ser expressão. bem-sucedido, o máximo de eficiência, e esses comportamentos provavelmente serão os melhores, poderão ser os melhores. E isto pode ser muito individual, dependendo de como as coisas se organizam. Eu tenho vindo a refletir um bocadinho sobre isto porque, ok, a mim acontece-me um bocadinho. Eu vou jogar futebol e qualquer jogador de futebol, eu acho que é muito mais facilitado os movimentos se criarmos estas rigidez em determinados momentos no corpo. Não, como a árvore que balança para todo lado, isso não me dá aquela intenção que eu quero naquele momento. Ok? Posso só acrescentar uma coisa do que tu estás a dizer, Manuel? É que tu Sem estás a força. falar que, e disseste agora, eu posso precisar dessas rigidezes em determinados momentos. E estes momentos são transitórios. Exatamente, E o que sim, acontece quando obviamente. te dão estas dicas e estas informações é que tu tens que te organizar sempre desta forma rígida. Tu trabalhas o Exatamente. core enrijecendo o core. E tu podes, durante uma luta ou quando recebes um pontapé na barriga por alguma razão maquiavélica da vida, podes, se conseguires, em vez de receberes o pontapé que te esmaga um órgão, podes conseguir dissipar essa carga, enrijecendo, ficas com uma nódoa negra, ficas com uma dor no músculo, mas a força não é dissipada para dentro do corpo e não te afeta a vida. Portanto, podes precisar dessas rigidezes, mas são transitórias. E o que nós estamos a falar é de informações permanentes. Nós entendemos que o corpo, no geral, sempre tem que estar rígido, fixo e alinhado com a força da gravidade para estar bem, em Mas, qualquer situação. mas o que eu questiono é até que ponto os preconceitos ou estas linguagens que nós temos e que os usamos ainda hoje em dia não vêm dessas observações. Que estamos a dar um foco excessivo a essas ações, a pequenas coisinhas da vida que interessam, que é uma coisinha de nada, mas que nós damos demasiadas atenções. E que sobrevalorizamos isso e até que ponto também não chegamos a estas coisas. Não sei, por isso é que eu questiono, é uma reflexão que eu tenho vindo a fazer, até que ponto não vem daí. Okay? Porque nós vemos a televisão, nós do mundo movimento, toda a gente fala movimento, movimento, nós vemos o futebol, vemos os filmes dos gladiadores, vemos essas coisas todas. Ok, o movimento não é isso. O movimento é uma coisa muito grande, isso é um bocadinho de nada. Nós, se calhar, tomamos por base que o forte, entre aspas, vem dessas coisas. O mais resiliente vem daí. Que não é o que nós sentimos quando fazemos estas abordagens, não é o que nós percepcionamos. O que é um facto é que o mais resiliente, o que sobrevive, é aquele que melhor se adapta. E aquele que melhor se adapta não é aquele que trava e que se enrijece. Isso pode ser uma das opções muito momentânea, mas o que a observação da natureza nos diz é que, da natureza no geral e de nós próprios, é que o mais resiliente, o que sobrevive melhor, não é o mais forte fisicamente, é o Sem mais dúvida, ágil em termos de capacidade de adaptação. E adaptação é mobilidade, não é? sem dúvida, mas eu estou a questionar até que ponto nós, em termos de sociedade,
Não é? Nós estamos no paradigma máquina, aliás. Eu estava a achar É interessante há justamente bocado, isso, mas é justamente isso que eu estou a dizer. achei interessante quando o Geraldo começou a intervenção, no meu treino de musculação, e a seguir vem falar de, ok, que eu tento integrar a faixa, ok, isto acontece-me a mim, eu notei nele porque eu faço esta leitura, eu vou fazer um treino muscular, mas que a musculação vem da palavra músculo, vem de trabalharmos o músculo de forma independente, como uma primazia para tudo o resto. E eu não sei qual é o objetivo dele, chama-lhe musculação, se ele já fez essa reflexão ou não, chama-lhe musculação, vou fazer um treino de musculação, mas o que é o treino de musculação para ele? O que é isso para ele? Eu vou só intervir por ti, Geraldo, desculpa. Vou só intervir. É porque o Geraldo já me enviou vários vídeos dele a fazer os seus exercícios de força em ginásio, e eu acredito que ele diz o treino de musculação porque é um treino num ginásio com aparelhos e máquinas. É o vício ainda. Eu sei. Não é o vício, é a palavra que existe, que socialmente permite que se identifique que tu estás num ginásio a usar cargas externas. Mas o treino que ele faz é tudo menos convencional e é tudo menos alinhado e é tudo menos o que nós estamos habituados a pensar em termos de treino de força ou treino de musculação. Em tua defesa, Geraldo, está bem? E depois, um dia destes vais poder mostrar aqui as tuas e falar das tuas adaptações. Deixa-me só dizer outra coisa, é que nós estamos mesmo a acabar o tempo, já passamos 20 minutos e a ideia é que fosse uma hora de conversa. Se houver alguém que tenha alguma coisa, se tu quiseres terminar o teu comentário, Manuel, ou fazer mais algum comentário, ou alguém queira fazer mais algum comentário. Assim, posso terminar só dentro daquilo que eu fui ouvindo e intervir agora na parte final. É assim, isto para mim tudo parte de estas questões de biotensegridade, isto ia começar a intervir, isto para ter sucesso, tal como qualquer coisa na sociedade, não é chegar à faculdade e agora vamos formar isto desta maneira. Esta visão devia começar a existir em nível experiencial, a nível sensorial, logo de base, escolas primárias ou até antes, porque o médico chega a médico com tudo isto, como é que ele vai ter capacidade de olhar para as coisas de forma diferente? É muito difícil, ok? Isto é preciso quase uma geração para que as coisas se alterem. Várias gerações. Manuel, várias, mas uma geração de 10, 15 anos, acredito que já uma coisa diferente vá surgir. É o que eu imagino. Manuel, mas é o que estamos tentando fazer agora, nós aqui, Exatamente. comunidade. Sim. É mudar isso para o futuro. Não, é isso. Josefina, querias... Desculpa? Não, força. Fala. Querias dizer alguma coisa, Josefina? Não, ok. Joana, que tu querias... não, Ângela, diz, desculpa. Era só fazer um pequeno comentário. Eu não tenho aqui um modelo de biotensegridade e concordo com essas adaptações momentâneas e a questão e exemplo que deu o Manuel relativamente ao futebol, mas vocês estavam a falar e na minha cabeça eu só vi o modelo de biotensegridade em que temos um modelo estático, o modelo em si é o nosso corpo com base na biotensegridade e há momentos em que o corpo tem que ter esta reação e há momentos em que o corpo tem que ter esta reação. Para mim, o bloqueio, quando eu falei, é algo que fica nesta reação durante o tempo todo e que não transmite, ou naquela, e que não transmite, mas que isto é a capacidade que o corpo tem que ter, desde a respiração a todo o resto das células e todo o resto do tecido. E estávamos a falar no futebol, vai haver momentos em que o corpo tem a necessidade de momentaneamente fazer isto ou isto e depois voltar-se a readaptar Exato. Sim, era só... Só que nesse momento eu acho que passamos muitas vezes por essas questões, ok? Passas, é momentâneo, mas essa experiência acontece muitas vezes. Tal como eu vejo isto um bocadinho como a respiração que estão a falar. A respiração para mim é uma forma fácil de nós termos consciência do nosso corpo, uma coisa facilmente palpável nós percebermos. Podíamos falar da base do dedo gordo, outra coisa qualquer, e intervir um bocadinho a partir daí. Mas se mantivermos, só fizermos um trabalho de respiração todos os dias, só respiração, eu acho que vamos condicionar muito o nosso corpo. Agora, eu acho que é uma ferramenta bastante hábil, que nós dali podemos partir para tudo o resto. Estamos a colocar o zoom naquilo, mas sem perder a integração para tudo o resto. Isso faz-me sentido, que é o que acontece, é o que eu vejo nestes esportes de competição.
durante a mesma competição, nós passámos muito por esta ação de fechar muitas vezes. Okay? E por isso é que eu questiono se não existe um elevado número de lesões, porque há este comportamento no corpo. E vemos que se nós formos analisar mesmo o próprio padrão de respiração, se quisermos depois colocar o zoom nessa coisa, analisar de muita gente, vamos ver se calhar coisas interessantes. Não sei, estou a falar. Eu só tenho a minha experiência, não sei a dos outros, assim de forma tão presente. Um bocadinho Obrigado. isso. Joana, querias dizer alguma coisa? Pá, eu vou tentar, no meio de espadas e uma cadela a querer subir para cima de mim, Tudo, dizer alguma vale tudo, coisa. força. Não, é assim, eu acho que hoje em dia estamos a caminhar até para mais atualização no que diz respeito à integridade do movimento todo, mesmo em contexto de sala de exercício e musculação. Ou seja, o padrão que me foi ensinado quando eu terminei a licenciatura e comecei a trabalhar, do tal alinhamento, enquanto faz a máquina, não se mexe as costas, não se mexe os ombros, isso já não é aquilo que vemos hoje em dia e ainda bem porque pega-se muito. Olha, eu peço desculpa, o número de fundo está muito alto. Não, Nem não, vou não. tentar baixar o som, Não, desculpa. não, 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 não se ouve nada, não se ouve nada. Pronto, aquilo que eu queria dizer era, para quem está a trabalhar a musculação bem, a meu ver, olha muito já para o que é que o músculo faz e como é que eu posso potenciar da melhor forma a sua ativação e contração. A única coisa que eu às vezes contesto quando entro em pequenos debates com quem trabalha mais dentro da tal musculação, que já não é o tradicional que a gente tem, já realmente há posturas tortas na nossa musculação hoje em dia. É de facto terem só uma visão também ainda muito isolada, ou seja, é o quadríceps, apenas o quadríceps, e agora vamos trabalhar só mesmo o bíceps e só mesmo o bíceps com a forma mais segura e isolada possível. Não desvalorize esse trabalho, atenção. Acho que em alguns momentos também poderá ser benéfico adotarmos isso, mas nem sempre nem nunca, é a única coisa que eu digo. Porque depois este pessoal às vezes contesta, meninos, o trabalho lá está de Pilates, ou trabalho funcional, ou seja o que for, e eu só digo assim: olha, uma leg extension pode ser funcional para quem precisa ganhar força no quadríceps para subir escadas. Por isso tudo depende aqui do nosso panorama. É a mesma coisa que estarmos a falar flexibilidade e força. Flexibilidade é força. É uma questão de depois brincarmos com o nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático, para depois conseguirmos aqui chegar a determinados fins, é claro. Acho que é um equilíbrio que devemos tentar ter, e dentro do que é o equilíbrio e estabilidade, se nós formos ver, o equilíbrio e estabilidade é a capacidade do nosso corpo de se reorganizar constantemente para se manter lá. Ou seja, é tentar que esse equilíbrio, essa estabilidade não venha só da tensão, mas pela agilidade que o nosso corpo tem de reorganizar as nossas estruturas para manter a base. É mais nesse sentido. Olhem, peço desculpa, estou a falar muito rápido para tentar não Estás roubar o ótima. tempo. É que só se ouve mesmo a tua voz e a tua géstica, estás muito bem adaptada à situação. Boa, eu vou lá. Eu vou. Diz, Josefina, queres dizer Não, alguma não, coisa? não, está tudo Ok. bem. Eu vou acabar mesmo a reunião, peço desculpa. Para o mês que vem haverá mais. Eu só quero dizer que achei muito interessante hoje e eu vou tentar dar-vos o máximo de informação possível, porque temos pessoas que já estão com uma linguagem muito desenvolvida dentro da biotensegridade e com muito tempo dentro da biotensegridade, com uma visão muito diferente. E temos pessoas que estão a começar agora, caíram de paraquedas, digamos, nesta discussão, e eu acho muito interessante perceber de onde a maioria vem e o que é preciso, de que forma é que nós podemos comunicar ou temos que comunicar de facto para que esta mensagem chegue a toda a gente, porque todos nós vimos por muita experiência que tínhamos em biotensegridade, vimos do mesmo paradigma, temos os mesmos conhecimentos, temos as mesmas bases de conhecimento para agir. E outra coisa, tudo o que nós fazemos, estejamos informados da biotensegridade ou não, tudo o que nós fazemos enquanto profissionais, e todos aqui, ninguém é uma criancinha acabada de sair do curso, portanto, toda a gente aqui já tem tempo de prática como profissional de corpo e por isso tem que ter tido sucesso no que está a fazer e tem sucesso no que está a fazer. Não tem que saber biotensegridade, nem tem que saber biomecânica, nem tem que saber nada disto. Está a fazer um bom trabalho. Quer saiba alguma coisa ou não. Não é pelo facto de conhecermos alguma coisa cientificamente que nós somos bons praticantes e temos bons resultados com as pessoas.
Nós temos a nossa experiência de vida e quanto mais experiência de vida temos, mais facilidade temos em trabalhar com os outros se tivermos tido uma experiência de vida consciente daquilo que estamos a fazer. Usando biotensegridade ou usando biomecânica. O que interessa é que a nossa prática funciona e como é que ela funciona. A ideia de transmitir, e a minha ideia de continuar a tentar transmitir esta ideia de biotensegridade, que eu sei, porque estou respaldado por pessoas de todo o mundo que estão nesta a alavancar isto, que eu sei que vai passar a ser, daqui a muitos anos, o paradigma dominante, como hoje é o da biomecânica. A biotensegridade vai passar a ser a forma de se falar nas universidades e não há nenhuma universidade que fale disso em termos mundiais, ainda, nenhuma, ok? Nenhuma. Existe trabalho científico, existe investigação, muita investigação, cada vez mais, em áreas muito diversas, mas não é um conhecimento que esteja aceite pela academia, que esteja a ser passado como a informação primordial. Mas nós continuamos a ter muito bons resultados enquanto praticantes, facilitadores, professores, instrutores, seja lá o que a gente for. Não é pelo facto de saber mais de uma determinada área que vamos ficar melhores ou que vamos... o facto de não sabermos biomecânica não nos diminui, biotensegridade não nos diminui em coisa nenhuma, porque a nossa prática e os nossos resultados não dependem desse conhecimento. Mas o conhecimento científico que fale à nossa prática pode nos ajudar a alargar o espectro da nossa prática de uma forma que o conhecimento empírico não consegue tão rapidamente. Eu preciso de 30 anos para aprender a ser professor de qualquer coisa, do movimento. Se eu for um aprendiz de feiticeiro, estou ao lado do meu mestre e vou andando e vou seguindo e vou andando e vou seguindo. Ao fim de 10, 15, 20 anos, eu sou um bom profissional. Hoje em dia, já há conhecimento suficiente, havendo prática e consciência, para nós podermos progredir muito mais rapidamente do que antigamente. Por isso é que o conhecimento é importante, na minha visão. E por isso é que eu estou a continuar a passar a tentar passar mais deste paradigma para que mais gente possa ter acesso. E eu vou passar vídeos e coisas... As coisas estão sobretudo em inglês. Nós estamos a acabar um curso em português que vai ser lançado quase gratuitamente para que toda a gente faça online. É um curso para a pessoa fazer ao seu próprio ritmo e depois existem reuniões posteriores para integrar e para pôr dúvidas, etc, etc. E vai ser lançado em português, com o português do Brasil mais, porque isto é também direcionado para o mercado do Brasil. Portanto, algumas coisas são mais brasileiras do que em português brasileiro do que português nosso. Mas estamos a fazer várias demarches para que haja cada vez mais acesso à informação na nossa língua materna. Ok? E peço que não desistam, porque eu sei que isto é uma linguagem muito fechada, muito esquisita, que de início a pessoa não se dá conta de onde está. Eu estou nisto há 3, 4 anos e há muitas coisas que eu tive. O meu primeiro ano, eu estava completamente aos papéis, como se costuma dizer. Eu só permaneci porque as pessoas com quem estava a falar, os criadores destas coisas, são pessoas de uma humanidade incrível. São pessoas que o senhor, o Stephen Levin, tem 93 anos neste momento. Fala nos Zooms como nós estamos a falar uns com os outros e fala comigo como fala com o presidente da Associação dos não sei quês, não sei quês. Portanto, dá-me a mesma palavra que dá a uma pessoa que socialmente é muito importante. Diz? Nada. Ok. Era o que eu queria dizer. Boa. Só uma ideia aqui para... Maltinha, eu só me vou despedir, está bem? Desculpem lá, que eu estou Não, a Joana, muito fazer o obrigado por presépio teres vindo. sozinho e já está de noite e nós fazemos assim uma coisa grande. Obrigado por teres vindo.
Beijinhos, Até à obrigada. próxima. Até à Obrigado. próxima, com licença. Ô, Manuel, podemos. Ô, Nuno, Manuel falando uma coisa interessante, as lesões. Pode ser um tema para discutir entre um e outro, a lesão biomecânica, biotensegridade, em relação à forma de executar o movimento. Porque na minha prática eu me lesionei bastante trabalhando o exercício o comum que a gente trabalha. Depois, há um tempo atrás que eu venho modificando a forma como eu executo o movimento, vou falar sempre dentro da musculação, eu melhorei bastante essa questão. Então, ele falou uma coisa bem interessante, o esporte de alta competição que lesiona muito, ou qualquer um pode lesionar, por exemplo, uma repetição muito tempo de um exercício, eu posso gerar uma lesão, e a gente pode até ter uma troca de ideias a respeito disso, não sei, fica a ideia. Vamos falar disso e talvez para uma próxima, pode ser um tema para uma próxima abordagem. E se alguém tiver alguma sugestão, alguém que nos esteja a ouvir ou que esteja agora presente, que tenha alguma sugestão que possamos falar no próximo mês, as sugestões são bem-vindas. Está bem? E agradecemos qualquer comentário que possam fazer, qualquer conversa que possamos ter posterior, qualquer informação que precisem a mais, para além daquela que eu vou enviar, digam-me, que eu tenho acesso a muita informação nesta área, porque faço investigação, e, portanto, terei todo o gosto em partilhar e divulgar o que eu conheço e o que eu sei. Está bem? Boa, Ok. perfeito. Obrigado por Boa. todo. Muito Obrigado, obrigada. muito grato, Nuno. É Obrigado, sempre uma Nuno. lucidez terminar esse trabalho, fazer esse trabalho contigo. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, Bruno, por teres me convidado para aqui. Estou a adorar. Ficamos sempre à tua espera, está bem, Josefina? E lembra-te que nós Obrigada. juntos somos muito mais velhos do que tu. Portanto, és Ai, uma eu jovem, sou. não és de nós. Mas Beijinhos. vais cá chegar, deixa Com lá, vais cá certeza, chegar. com certeza. Tchau a Obrigado. todos. Muito Tchau. obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, Beijinhos. Angela. Obrigado. Obrigada. Tchau, Manuel. obrigada. Obrigado.